Considerado o maior violinista da história, Paganini tocava peças tão difíceis que alguns diziam que ele teria um pacto com o diabo. Não foi o primeiro. Músicos de jazz, blues e principalmente heavy metal, como o meu convidado, já foram acusados de ter parte com Coisa Ruim. Ele é o guitarrista do Sepultura, a icônica banda brasileira amada e respeitada mundo afora há quase 40 anos. O Paganini do metal, Andreas Kisser. Bem-vindo. Pô, obrigado, Marcelo, pela parte do Coisa Ruim. Alguém já te acusou de ter pacto com... Não, acho que não. Acho que eu não toco tão bem quanto o Paganini. Ah, sim. Há controvérsias. Eu acho que essa história aí do pacto, né? Obviamente, Paganini é bem mais antigo que o blues, né? Mas o blues é a raiz do heavy metal, do rock, né? E começou ali na encruzilhada, o Robert Johnson, né? Assinando o pacto com o Demo e não sei o quê, aquela história. E realmente o Paganini era considerado, né? Essa coisa meio maléfica, né? Inexplicável. E de né? tocar de uma maneira assim, parece estar possuído, né? E ele fazia de propósito, né? Ele realmente queria instigar isso nas pessoas, né? E ele tinha esse talento absurdo, né? De tocar daquele jeito. Sepultura já viajou 80 países pelo mundo e você vê que a música abre portas, né, de uma maneira absurda, assim, por exemplo, Indonésia, né, um dos países mais metaleiros do mundo. O presidente, inclusive, é metaleiro. Olha aí. Ele gosta de heavy metal e tudo. Foi um dos países que a gente foi em 92 e tocamos em estádios lá. Foi uma coisa absurda. Até hoje a gente tem seguidores, né? Na internet é Brasil e Indonésia em segundo lugar. Eu tinha essa curiosidade, né? E é um país muçulmano, né? Olha aí. Basicamente muçulmano. Então, o que te explica isso, essa linguagem que atrai gente tão diversa? Cara, acho que é verdade, é música muito honesta. O rock and roll é honesto. Como que você explica para quem não é do rock o que você faz e quem você é? Uau! Bom, o heavy metal, como eu disse, é uma evolução do próprio blues, né? Tanto na temática, essa coisa do obscuro, né? Da magia negra, do pacto e etc., como da própria atitude de você trazer da rua, banda de garagem, né? Essas bandas de rock vieram da garagem, o Black Sabbath, o próprio Led Zeppelin. Led Zeppelin, o Jimmy Page era um músico de estúdio, mas enfim, formou a sua banda ali, né, com garotos, né, da cena. E o Metallica veio da garagem, o Slayer, o Sepultura veio da garagem. O que é a garagem? São meninos, os moleques que estão ali curtindo a música e querem ser como seus ídolos. E tem uma coisa, no caso do Sepultura, que é encontrar um jeito brasileiro de entrar nessa... Qual é esse jeito? E isso foi quando a gente saiu do Brasil e viu o Brasil de fora. Como bom brasileiro, a gente sempre achou que as coisas de fora sempre foram melhores, né? Era sempre melhor. Então a gente, gostava mais das coisas europeias e americanas do que das coisas aqui do Brasil. Não gostava de samba, não gostava das coisas daqui, né? A partir do momento que a gente viajou para fora, começou a ver o Brasil de fora, viu que é um país único. Não tem nada parecido como no Brasil, no mundo. Musical, né? Absurda. E aos poucos a gente foi incorporando isso. Como? Assim... Na percussão? Primeira coisa que a gente teve, porque em 1989 nós saímos do Brasil pela primeira vez, no álbum Beneath the Remains. Fomos para a Europa, Estados Unidos, etc. Vimos o Brasil de fora. Ouvimos coisas absurdas do Brasil, né? Muita gente achava que o Brasil era selva, que só tinha índio, que não sei o quê. E aos poucos a gente foi colocando isso nas nossas letras. Como? Colocando o dia a dia da cidade como São Paulo, sendo heavy metal, brutalidade policial, tendo tatu, era considerado marginal, músico não é profissão, você é vagabundo e não sei o quê. A gente colocava isso nas nossas letras, né? E isso a gente começou a passar para fora.
E aos poucos, vendo o Brasil de fora, é como, sei lá, um astronauta vai para a Lua e vê o planeta Terra de longe. Você vê, o que é essa bolota flutuando? E a galera tudo brigando lá dentro. É uma bolota flutuando ali na imensidão da paz. E aí você tem uma outra perspectiva da natureza, do ser humano, da nossa casa, né? E a gente aconteceu isso com a gente. A gente foi um astronauta que foi para a Europa e viu o Brasil de longe. Aí começou a ver, pô, o Brasil tem isso, tem aquilo. Sempre fui em estádio de futebol. A música tá permeada na cultura brasileira. Em qualquer lugar você vai, você tá batendo caixinha, tá fazendo um samba, ou tá fazendo uma música, né? Tem que ter música, né, numa festa brasileira. Então a gente começou a incorporar isso. Qual é a virada que o mundo conhece o Sepultura? Eu acho que é justamente depois do Arise, que é o Chaos AD, lá para 93, 94, que eu acho que é ali que a gente achou uma identidade Sepultura. Até o Arise, as pessoas estavam comparando muito com o Slayer, com o Possessed, daquelas bandas, né? Não que isso incomodava a gente, porque eram nossos ídolos. Ser comparado com nossos ídolos era muito legal. Só chegou um momento e falou, pô, a gente tem que ter... Nós temos a nossa identidade. E começamos a perder um pouco esse medo de arriscar, né? Pelo contrário, isso começou a alimentar a gente. Aí, né? que vocês foram ousados. Salvo engano, esse disco foi lançado num castelo, né, na Inglaterra. Exato, não é isso? Nós misturamos uma coisa medieval com capoeira. Como que foi esse lançamento? Porque dali vocês foram para Israel gravar um clipe que depois ganhou o prêmio da MTV em Los Angeles, né? Pô, a festa de lançamento do Chaos AD foi maravilhosa, porque a gravadora do sucesso do Arise, de tudo aquilo que a gente teve de volta, realmente apostou tudo no Sepultura, né? Eu acompanhei bem essa história do heavy metal e hoje tem tantas derivações que eu já não consigo acompanhar. Tem o thrash, o black, não precisa. Quais são? Inventa um aí, Marcelo Taz Metal, pode ser. Provoca metal. Taz Metal, provoca metal, Qualquer coisa pode ser metal. É tipo MPB, ou sei lá, jazz, né? O que é jazz? O que é... Putz, virou um monte de outra coisa, né? Porque essas influências vão alimentando certos artistas que vai levando para outros lados, né? Eu acho que, pô, você tem um nome pra banda por isso. É um Sepultura metal, é o nosso metal. Sei. Ninguém faz igual, e não que seja melhor ou pior, mas é uma característica nossa de não fazer muda? Metal. O que não muda? Não muda, eu acho que é o nosso espírito, meu. Acho que a gente tá aqui há 40 anos, curtindo o que a gente faz. Eu sempre procuro me lembrar de onde eu venho, por que eu tô aqui fazendo isso. Porque eu amo heavy metal, eu gosto de tocar com meus amigos na garagem, entendeu? Eu vi que tem agora metal gospel. Tem. Isso é preocupante. Não é ou não? Não, assim, o metal gospel ele existe, é fantástico, só que infelizmente é muito separado do metal tá desmoralizando secular, né? o diabo, né? De uma certa maneira. As letras são outras, mas os riffs vieram da encruzilhada. Claro. Isso eles não podem negar. Não tem como. Veio dali. Tony Iommi, Black Sabbath, o inventor do heavy metal, né? Do rock pesado. E os riffs, a estrutura musical, a atitude tá ali. Só as letras que são diferentes, né? Seu santo nome seja louvado eternamente. Eu cantarei a sua glória e o seu amor. Vamos ouvir o que eles estão perguntando aqui para você Vai no lá. nosso papo. Buck, como manter o rock relevante agora que a música é baseada em TikTok? Ele pergunta. Eu acho que sendo a gente, fazendo turnê, eu acho que a gente é bem old Você school fica lá ainda. no TikTok? Não. Bicando, não? TikTok é uma coisa que eu não tenho ainda. Mas é uma ferramenta onde você está lá, né? Todos nós, Sim. eu mesmo, de vez em quando eu me vejo no TikTok sem estar lá, Exato. né? Mas assim, a internet, a tecnologia e tudo, é uma coisa interessante a partir do momento que você não fique refém dela. Né? Eu acho que, por exemplo,
a banda vai no estúdio, você tem o Pro Tools, que é lá o equipamento de computação para gravar. Então, se você grava 5 segundos de uma batida de batera, você pode fazer 3, 4 músicas com aquilo, né? E isso, para mim, não é arte. Você vai fazer uma coisa muito mecânica, muito em cima do relógio e tudo, e você não consegue escutar aquilo 2 ou 3 vezes, né? Então, a gente vai no estúdio gravar old school, ensaiar bastante, tocar, ter essa interação humana, né? Eu sou, assim, muito reticente em relação aos robôs. Eu e os meus filhos... São eles que têm pacto com o capeta? Não? Talvez, olha aí. Eu e os meus filhos, a gente tem discussões calorosas, assim, sobre isso, sobre o Waze, ou sobre, sei lá... na minha época não tinha essa... Assim, eu pergunto pra minha filha, qual caminho que você usou pra vir aqui na festa hoje? Sei lá, eu só botei lá e vim. Eu nem Como olho assim, pro mano? caminho. Exato. E o que é isso, hein? Que enrascada é essa que nós estamos? Assim, pra mim é uma falta de conceito daquilo, do que você é. Pra que você precisa das coisas mais rápido? Por exemplo, pra que você precisa morango o ano inteiro? Sabe, eu lembro ainda, Sim. pô, é época de alcachofra. Mexerica. É época de mexerica. Meu, qual o problema de você esperar ela chegar. para você comer uma mexerica durante um ano, e você precisa ter mexerica todo dia? Isso desestabiliza a natureza, desestabiliza tudo. E a partir da tecnologia é possível você fazer isso. Mas não significa que é necessário ou é pertinente você fazer alguma coisa assim, porque você perde a conexão com a natureza. Muita gente, sei lá, mais jovem, acha que o abacaxi vem cortado num negocinho de isopor e plástico, mano, sabe? Eu falei, pô, assim, tipo, você perde contato, né, com as coisas. Léo Augusto, hoje os músicos têm mais liberdade para entregar a obra como bem entendem ou ainda é preciso ceder a algum tipo de pressão da indústria? Não, com certeza facilitou você mostrar a sua obra. Muitas pessoas ou muitos artistas tiveram essa porta aberta e souberam usar, né, essa porta para mostrar o seu trabalho e tudo. Mas a pressão da indústria, ela está sempre. Porque num certo momento você vai precisar entrar para a indústria, você vai precisar ter um contato com algum empresário, com alguma coisa. Você vai crescendo, as suas negociações são mais abrir complexas. para uma banda maior, você vai ter que negociar com eles, você vai ter que entender o projeto. Quanto mais informação, mais educação, mais livre você vai ser dentro do processo, porque você vai ter como se comunicar, vai saber a hora certa de falar certa coisa, ou uma hora certa de omitir uma informação, né? Você está omitindo alguma aqui? Espero que não. Nós estamos fazendo aqui uma checagem apenas rápida. Me dá uma ideia do tamanho do Sepultura hoje, e se aproximando de 40 anos. O tamanho do Sepultura é o tamanho do meu corpo. Essa minha vai ser tipo, você vai só medir. Tumba, né? Literalmente. Tamanho... Você já falou assim, lugares muito estranhos que vocês são conhecidos, né? É o incrível. mundo todo, né? E é o heavy metal, né? O heavy metal é o estilo mais popular do mundo, disparado. Disparado. Pô, nós tocamos na Armênia uma vez e uma banda do Irã saiu do Irã para tocar com a gente na Armênia, porque no Irã é proibido tocar heavy metal. Inclusive, esses caras já foram presos porque eles tinham um símbolo do Sepultura no carro e estavam andando na cidade, eles foram presos por causa disso. Você vê como metal cultura do Irã, cara. No Irã, E chega, né? Eles têm lá a fitinha, ou sei lá, alguma gravação do Arise ou do KZD, as músicas que chegam. Não sei como, mas de alguma forma, né, seja a censura que for, chega lá a informação, né? Talvez na Coreia do Norte, eu não sei se tem algum disco de Sepultura lá. Já tocou lá? Não. Não. Coreia do Sul, sim, mas Coreia do Norte ainda não. Nós vamos para Singapura agora pela primeira vez, que vai ser mais um país que a gente vai visitar, né, pela primeira vez. Mas, assim, é um estilo realmente que estimula a liberdade, por isso que é tão perigoso, vamos dizer assim, para certas culturas, né? Na China? China tocamos uma vez, mas não sofremos nenhuma censura. No aspecto de, essa música não pode, ou essa letra não pode, porque você tem que mandar, né? Tudo que a gente vai fazer antes, e não sofremos uma censura. Por outro lado, no Líbano e no Egito, nós fomos proibidos de tocar. No Líbano, a gente nem chegou a ir para o Líbano, tivemos que ficar em Istambul, né? Que seria uma escala para ir para o Líbano,
E lá, um dia antes, falou, não vem, porque tá cancelado, não vai tocar, satanismo, não sei o quê. Deram um monte de coisa lá, enfim. Por iniciativa de quem? Do Do governo, Do o próprio governo. Um exemplo dessa quadra brasileira, né? Desse conceito de Sim. quadra brasileira que é tão isolado da América Latina, por exemplo. Eu fui para Argentina, eu comecei a tocar com um grupo chamado De La Tierra, heavy metal, né? Em Isso, espanhol e português. É. Tem um mexicano, um porto-riquenho, eu de brasileiro e um argentino. Comecei a ir mais pra lá, pra Argentina principalmente, porra, não conhecia Fabulosos Cadillacs. Y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Pô, um monte de É outra um coisa universo que a gigante. gente não sabe aqui. É. Graças ao Titãs e o Paralamas, trouxeram Fito Paz, trouxeram, Sim. né, Charly Garcia e regravaram o Capital. Temos que cruzar mais com essa América Pô, mas a Latina, gente né, André? Exato, meu. Conhecemos muito pouco, somos muito A gente ignorantes. tem, o Quadra fala, né, nesse disco, É. que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. Né? Porra. Muito mais em comum, apesar das diferenças culturais. É. Essa coisa do Irã, não sei o quê, você chega, fala com um cara do Irã, É. dá um abraço no cara, parece que o cara é da ZL, aqui do Tatuapé, mano, sabe? É gente como a gente, não tem a diferença que as pessoas gostam de colocar, o cara usa essa roupa, ele come com a mão sentado, enfim. Pô, cada um tem o seu motivo. No próximo bloco, uma conversa delicada, difícil e necessária sobre a morte, a finitude. Até já. Olha como o poeta passarinho Mário Quintana fala da morte. Tu que és minha doce prometida, nem sei quando serão nossas bodas, se hoje mesmo ou no fim de longa vida, e as horas lá se vão loucas e tristes, mas é tão bom, em meio às horas todas pensar em ti, saber que tu existes. O meu convidado, o músico Andreas Kisser, teve um encontro marcante com a morte. O ano passado ele perdeu a sua Patrícia, a sua companheira, e eu quero saber de você, Andreas, passado um ano, em que fase do luto que você está? Putz, mano, um ano foi difícil. Foi bem difícil pelas datas, né? Que a gente passa. Aniversário, casamento, aniversário das crianças, próprio aniversário. E um ano, né? Mas eu acho que o luto, acho que ele vai ser para sempre, eu acho, sabe? O tempo, ele é um conceito muito doido também, né? Muitas vezes o tempo é amigo, ele ajuda, outras vezes ele é terrível, né? Ele, assim, massacra realmente. E eu acho que é um processo. Eu tenho passado por todos esses processos de dias difíceis e dias melhores, mas evoluindo muito com a minha família. A gente resolveu trazer a nossa experiência, né, a público, Isso. porque eu senti um buraco na educação de uma sociedade como o Brasil. Todo mundo vai morrer, independente da crença ou da sua situação financeira ou do seu credo, vai todo mundo morrer. E a gente precisa falar sobre isso. Não existe essa consciência? Você percebeu isso? Não existe por quê? com essa- Assim, eu estava lá no hospital, Patrícia nos seus últimos dias, e eu comecei a questionar um monte de coisa. Falei, mano, por que não? Eu sei que a eutanásia é ilegal no Brasil, mas por que ninguém fala nisso? O caso da Patrícia era um caso clássico de eutanásia. Clássico. Por quê? Porque ela estava consciente. Estava consciente, Sabia. Só apertando aquela porra daquela maquininha. E sabia, ela não aguentava mais de dor, não aguentava mais de aquilo, não tinha vida. Ela estava no hospital, ia para casa, ficava na cama se revirando, voltava para o hospital, não sei o quê. Não tinha mais vida. Assim, porra. E por que não se fala nisso? Por que não se fala em eutanásia? Tem vizinhos aqui, Colômbia, Peru, Argentina, que a gente já tem lá eutanásia, já tem processos no Congresso e etc. Portugal, Como você acha que deveria ser? uma discussão. A opção da eutanásia, ela tem que existir, ela tem que estar ali para casos específicos. Tá. Por que ela não é discutida? Ela é simplesmente ignorada. Sim. A Patrícia, ela sempre falou da morte, né? De uma forma muito leve, assim,
Desde que eu namorei com ela, em 1990 a gente se conheceu, ela sempre falava, pô, quando eu morrer, não vai esquecer meu travesseiro, hein? Meu pijaminha e a meinha no pé, que eu não quero passar frio. Me coloca um Sei, cobertor, sei. etc. E todo mundo dava risada, É. né? Não sei o quê. Mas, mano, quando aconteceu, Sim. cara, todo mundo sabia o que ela queria. É. Todo mundo. O pai, a mãe, os filhos, os amigos. Porque ela falava aquilo pra todo mundo. Sei. Ela não tinha filtro, né? Ela falava o que vinha na testa e era uma pessoa muito espontânea. Por isso que ela agregava muita gente, E né? qual foi a mudança de vista que você teve do cuidados paliativos? Eu me senti que eu estava muito despreparado, tanto como cidadão brasileiro, em não saber conversar com um médico, Sim. com um hospital. Eu não sabia que eu podia falar não, aqui para, eu não sabia. Para mim, o médico era Ele que estava no lá e comando. eu vou falar, aceitar tudo que ele fala. Não é assim. Tem muita coisa que a gente precisa aprender. Outra coisa que me deixou chocado é que, mais de 80% dos hospitais do Brasil não tem equipe de paliativo. Isso. Falei, mano, como que vocês fazem isso? Vocês improvisam isso? E, Falei, mano, e falta uma preparação para o médico, que é um cara que lida com a não morte tem todos paliativo os na, dias. na faculdade. É. A equipe lá que tratou da Patrícia soube ler a nossa família. Por ela falar da morte, por a gente entender que a gente fala da morte em vida, vai ajudar muito, não só o paciente que está ali, mas a família que está em Sim. volta, a resolver casos ou coisas muito delicadas num Sim. momento muito frágil. É. E esse tipo de coisa tem que ser treinado. E isso virou para você uma causa, né? Um Sem ativismo. dúvida, o Brasil precisa falar da morte, precisa morte falar digna, não é isso? Que você... E testamento vital. testamento vital. O que é isso? Testamento vital onde você coloca ali os seus limites em caso de uma situação onde você não pode se comunicar. Tá. Você está lá vegetando, você está lá, sei lá, inconsciente, mas você fala, ó, até esse ponto eu não quero ser entubado, eu não quero mais hemodiálise, eu não quero mais que faça isso, se chegar aqui, chega, entendeu? Então, e é um documento que não é ainda baseado aqui, respeitado, vamos dizer assim, pela lei. Não né? existe ainda, né? Ele existe, A mas lei... a lei não existe, Então, o documento existe, o É a testamento lei, existe. né? Eu acho que é aí que tem uma coisa que, inclusive, tem um tempo de gestação mais longo, que depende de uma conversa. Mas isso com precisa as- de uma discussão aberta. Sim. Você precisa chegar na sua família e falar, mãe, É. que você morrer amanhã, o que você quer? Ah, não fala da morte. Essa é a grande questão. É. O preconceito e a superstição em não se falar da morte, E porque tem vai uma- trazer ideia errada, que vai trazer não sei o quê. E tem uma particularidade à morte que é a única coisa que ninguém tem experiência prévia. Sem É. dúvida. É um assunto que ninguém pode falar, não, deixa comigo que eu já sei como é que foi. não exato. sei o quê. Na hora que aparecer a luz, eu sigo. Então é uma coisa que tem que ser conversada como nós estamos fazendo Sim. aqui, Ó, inclusive. depois do que aconteceu com a Patrícia, É. todo o processo do Mãe Trícia, né? O Vamos festival... falar do Mãe Trícia. É, o o Mãe que Trícia. O Mãe Trícia é um apelido que o João Gordo deu para Patrícia, porque a Patrícia realmente era um coração gigantesco, né? Tomava conta de todo mundo, Tá. né? Entre aspas. E esse movimento nasceu justamente para a gente tentar... Tem muita gente falando de morte, né? Testamento Vital, Luciana Dadalto, o Morte Sem Tabu, né? Camila Appel, a Cíntia Araújo, Sim. o Projeto Infinito, né? Várias pessoas que Sim. vieram me procurar depois também. E o Mãe Trícia quer unificar tudo isso, para a gente dar informação, para que a pessoa não passe o que eu passei. Sim. Ou esteja um pouquinho mais preparada para conversar com o médico, Sim. para poder saber o que é um paliativo, para saber, vai usar esse medicamento, vai usar esse, não, tem esse, entendeu? Ou falar um não para o médico. Enfim, mostrar que o cuidado paliativo não é só morfina para quem está morrendo. Sim. Você dá condições de uma pessoa ter uma vida com uma doença incurável. Sim. É uma doença incurável? É. Então não vamos atacar uma doença que não tem cura, porque ela está dentro de um corpo.
ela está dentro de uma pessoa. E é possível você, através do paliativo, você ter uma vida, Sim. entre aspas, Sim. saudável. Sim. Você ter uma vida de ir Você- no cinema, de você ir no aniversário de um parente, de você assistir um jogo de futebol, seja lá o que De for. você viver intensamente essa Viver vida, inclusive. dignamente É. até o fim. É, Viver claro. dignamente Claro. até o fim. Are you going to die? What's your name? Stop it. He looks up and he sees a frightening man with a mustache who says, "What do you want, little boy?" Wake up, you silly old man. Mind if I smoke? Who are you? I came to take you. E a gente vai fazer o Pat Fest, né? Sim. O 2. Vamos falar, Pat Fest agora em outubro, segunda edição. 25 de outubro. Como foi o primeiro Pat Fest? Conta por que nasceu ele. Então, o Pat Fest foi o seguinte, a Patrícia teve um primeiro momento da quimioterapia em 2021, Isso. né? Que foram ali 7 meses, mais ou menos, de quimioterapia, que foi muito bom. Ela não perdeu cabelo, ela estava com a autoestima alta, fez o tratamento de cabeça erguida e o negócio subiu. Sim. Ela falou, pô, eu faço parte de um grupo que chama Hospitais, né? É. Hospitais. Ah. Hospitais. É. Então são vários músicos ali que se reúnem. Pessoal do Cachorro Grande, o Kiko Zambianchi, pessoal da Pitty, Sepultura, enfim, Tá. uma galera ali que se reúne para ir aos hospitais, levam instrumentos lá e a gente toca, canta para todo mundo lá, para asilos e creches. A gente já foi em vários lugares assim. Tá. Sensacional o projeto. É. E a Patrícia pediu, né? Ó, vamos celebrar? Vamos fazer um show? Sim. Acabou essa porra, não sei o quê, Tá, vamos fazer. Vamos fazer uma festa. Não deu tempo, infelizmente. Ela se foi antes. Exato, porque a doença voltou É. e em julho de 2022 ela faleceu. Tá. E aí eu fui atrás da Ana Butler, que organiza, Sim. né, ex-MTV, Sim. né, que organiza todo o processo dos hospitais. Falei, vamos fazer essa festa. Só que eu quero achar alguém da área paliativa. É. A gente precisa chamar atenção para isso, é. né? Achamos, através da Camila Apple e da Luciana Dadalto, o professor Alexandre, da Comunidade Compassiva, Tá. lá do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que leva o cuidado paliativo para as favelas. Sim. É um projeto, um trabalho lindo. Eu fui lá, eu participei de um dia de trabalho deles. É assim, é surreal. Até arrepia, porque... Esse assunto é tão necessário Muito. e com tanta gente fazendo mesmo. E é urgente, Marcelo, é muito urgente. A dor, ela não espera. É urgente. É muita gente precisando de ajuda, sabe? E não é só morfina, entendam. É fisioterapia, é alguém para ficar do lado e escutar a história, é limpar, pegar um colchão, um lençol novo, pintar onde eles É moram. uma transformação de Dá mentalidade dignidade, mesmo, de interior, dignidade. né? Para todo mundo que está ao redor e tal. A sociedade tem essa coisa, não serve mais para trabalhar, não serve mais para nada, entendeu? Bota no canto, a idade também, né? Contrário, tem um aprendizado aí com essa galera, né? Com essa maturidade mesmo e coragem, né? Sim. Sobretudo coragem de olhar para esse momento com grandeza, não é isso? Exato. Experiência própria. Você falar da morte, estar mais preparado para esse momento, você vai passar por um momento difícil, mas de uma outra forma. É de uma outra forma, você vai estar muito mais preparado, mais consciente do que está acontecendo. E quando você vê a finitude, você respeita a morte, você vive o dia mais intensamente. Você não espera o amanhã para falar eu te amo para o meu filho, para dar um abraço, para fazer as coisas que você quer mesmo, sabe? Para viver o momento, né? Viver realmente o momento e não deixar para amanhã, né? Que é uma coisa meio, sei lá, meio nociva, talvez, né? Não uma parte de planejamento, mas aquela coisa que você tem... De fugir, né? de fugir de certas de coisas que você não quer responsabilidades, olhar. né? Quando eu falei que você vinha aqui, chegou muita pergunta sobre que isso. Lilian Grazi, qual a sua maior dificuldade para difundir o movimento Mãe Trícia? A morte. Se falar da morte. Esse assunto Não, desagradável. por exemplo, eu que- fui ver alguma coisa de podcast, né? Que eu quero fazer um podcast para se falar desse assunto e tudo. E, meu, não andou.
Não andou. Não andou. Esse tema aí, É, cuidado. putz, é. Isso- Mas você vai falar disso? Cara, eu não sei. Eu preciso falar com as pessoas. Eu queria trazer pessoas da sociedade. Claro. Não médicos, não somente médicos ou advogados e tudo, mas porra, um jogador de futebol, um músico, Todo um jornalista. mundo tem a ver com esse assunto. Exato. Cara, Qualquer quando eu pessoa. comecei a falar sobre isso, É. as pessoas começaram. Um Claro. motorista falou, porra, meu, eu ouvi sua entrevista lá, não sei o quê. Sim. Pô, isso com a minha mãe tá acontecendo, não sei o quê. Cara, tá com todo mundo. E Nesse todo mundo perdido. programa, nós recebemos uma paliativista, que foi um dos programas mais comentados, Ana Cláudia Arantes, Sim. que tem Escreveu um livro sensacional. espetacular sobre esse assunto. Então, Ela é uma das pioneiras também, né? Que Sim. trouxe esse assunto, né? trouxe, inclusive, para a área Do médica. TED, exato, e tudo. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa falar sobre isso, discutir em família. Hoje, meu sogro e minha sogra já estão preparando tudo para os meus filhos, para os netos, Sei. entendeu? Isso é uma evolução A fantástica, né? primeira vez que eu tive uma experiência hinduísta de pessoas vendo a sua morte, dizendo como elas estavam vendo, mas vendo mesmo, assim. Sim. Qual é a música, qual é o cenário. É uma coisa que você fica olhando no começo, você acha mórbido, você fala, não, É lindo. eu vou viver esta... Pô, a celebração do Zé Celso, né? Sim. Isso é o Brasil. Incrível. Isso é o Brasil. É. Vê a possibilidade do que o Brasil pode ser. Para celebrar a vida através da morte. Isso. A morte não é punição. Morte não é punição. Morte é a nossa maior professora. Eu falo isso de experiência. O que eu tenho aprendido por causa da morte da Patrícia e como ela encarou a morte, não demonstrando medo. Não falei que ela não estava com medo. Ela não colocou isso. Sei. Não se agarrou a nenhuma superstição. Ela foi ela, até o fim, sem máscara, sem nada. E o Zé Celso e toda aquela galera que fez aquela celebração é isso, celebrar a vida da pessoa, né? Eu olho para você e vejo assim um cara sereno, né? E que de repente tem picos assim de momentos muito intensos. Sem dúvida. Como que você trafega entre esses dois? Cara, ó, você me perguntou do luto, né, desse 1 ano. Eu tô me reconhecendo como uma outra pessoa, né? A Patrícia era minha melhor amiga, uma grande parte minha. Eu sinto muita falta desse contato, né, de conversar, de falar as coisas. Muita vontade de falar tudo o que acontece com os filhos, ou, Sei. né, com tudo comigo. Eu tinha muita cumplicidade com ela, né? Eu sempre fui muito racional, né? Essa coisa, a racionalidade, ela resolve tudo, filosofia é o caminho e tudo. E não é assim, né? Hoje eu tô mais budista, né? Aquela coisa mais tipo, porra, fugir de conceitos, né? Os conceitos, eles atrapalham muito, porque você tem que definir, e a partir de uma definição você tem que ter uma confirmação de fora, para você acordar que Isso. aquilo é aquilo, Isso, né? isso. Então eu procuro sair disso, tenho feito meditação muito, respiração, banhos frios, né? Pilates, exercícios, e conhecendo muita gente, lendo muito livro a respeito, né, desse assunto e etc. Terapia, coisa que eu não fazia, né, antes. Terapia tem me feito muito bem, assim. E me conhecer, acho que me reconhecer como essa nova pessoa, né, sem a Patrícia. Uma pessoa com novas possibilidades. Fechou uma porta gigantesca, outras 10 se abriram. Né? Eu preciso só olhar para o lado e ver aquilo que eu quero ser, né? E é esse processo que eu estou passando, né? Um processo de reeducação, ou de me olhar no espelho e ver um outro cara que está nascendo ali, né? Esse 1 ano foi muito difícil, eu tive, assim, dias assim que, meu corpo... Puta, eu não conseguia controlar, velho. Assim, no ano novo, foi o dia mais difícil da minha vida, eu acho, depois do que aconteceu, Controlar fisicamente. Fisicamente, eu falei, caralho, eu sei porque eu tô assim, eu sei porque que tá acontecendo, mas não consigo controlar.
Eu fiquei desesperado, falei, mano, a racionalidade é zero, a razão não resolve nada. Sim. Você tem que respeitar o corpo, ele tá falando com você, né? Então eu comecei a respeitar mais isso. Ouvir o corpo. Parei de né? beber, né? Faz 3 anos e 6 meses que eu não bebo mais álcool, que foi a melhor decisão da vida. E isso foi antes da pandemia e antes do diagnóstico da Patrícia. Sim. Não ter a opção do álcool nos momentos mais difíceis da minha vida foi a melhor coisa que eu pude Por ter. quê? Fala disso. Porque o álcool é uma merda, né? Desculpa o termo, mas assim, ele provoca várias ilusões, ao mesmo tempo que ele destrói o seu físico, destrói a sua integridade física. E você começou a identificar aqueles momentos em que você saía por essa tangente? Sim, assim, eu tive uma briga feia num churrasco de família, que, pô, tomando uísque, como a gente sempre faz, não sei o quê, eu soltei os cachorros, eu perdi o controle, não sei o quê, foi todo mundo para um lado chorando, foi terrível, terrível. Eu saí aquele dia da casa do meu cunhado, que foi na casa do meu cunhado, e fui para casa a pé, sozinho. Ao mesmo tempo que eu tava alucinado, bêbado, eu tava tão consciente, mano, porque eu conversei comigo mesmo. Foi lá na ZL, né, no Tatuapé, eu chamo o meu caminho de Santiago. Sei. No meio desse caminho, eu sentei e chorei, não. Não, no meio desse caminho foi o seguinte, eu comecei a conversar comigo. Velho, você é um imbecil. Você coloca o álcool tá fazendo as escolhas pra você. Tudo que você faz, o álcool escolhe. Que tipo de restaurante, que tipo de viagem a gente vai fazer. Uma vez eu não fui na Disney com a minha família, porque não tinha cerveja na Disney. África do Sul também, viajando com a família. Fomos num restaurante italiano que não tinha vinho. Convenhamos, né? Aí é cartão Mas aí eu amarelo fiquei pra puto, vermelho. meu. Assim, falei, mano... Entendi. Aí eu comecei a falar, meu, o álcool tá escolhendo sua vida, mano. Entendi. Seu idiota, acorda. Pum, nunca mais bebi. Diga não às drogas, mas seja educado. Diga não, obrigado. Como você quer morrer? Putz, mano, como? Essa é uma bela pergunta, mano. Ah, cara, eu quero morrer feliz. Ter, assim, uma sensação de que algo foi feito, sabe, com a minha vida. De que alguma marca foi deixada, ou alguma coisa de bom, seja o que bom Qual for. é o seu entendimento do que é a morte hoje? A morte, pra mim, é uma educação, mano. A morte é professora. Ela é um limite. Não é educação, não é limite? Você fala, ó, essa criança não tem limites. O pai não bota limite nessa criança. É o limite, é o nosso limite. Essa é a nossa educação. A morte é a educação. A gente precisa respeitar a morte, não como punição. Morte não é inferno, não é paraíso, não é nada disso. A morte é aqui agora, né? Ela é o nosso limite. Ai, que bom, hein? Que bom estar aqui morrendo com você. Pô, sensacional. E o que eu acho mais importante e necessário é o que vem aí no próximo bloco, porque é o outro lado da mesma moeda, a vida. Ela e o intervalo passam voando. Até loguinho. O guitarrista da banda britânica Queen também é astrofísico. Na canção Ressurreição, o Sir Brian Harold May, o Brian May, diz algo assim: não faz sentido ficar lamentando, foram muitas dores e lágrimas, vou cavalgar à noite até o sol da manhã, a ressurreição há de chegar. O meu convidado, o guitarrista Andreas Kisser, também passou pelo Vale de Sombras até reencontrar o sol. O Andreas, eu quero agora ir para a sua origem, o lugar da onde você veio, pai alemão, mãe eslovena. Que casal é esse? Pois é, meu pai nasceu no Brasil, mas é de família alemã, né? É. Meus avós vieram para o Brasil em 1926, para a região de São Carlos. E depois foram para o Jabaquara, aqui em São Paulo, onde meu pai nasceu, né? Minha mãe veio para o Brasil em 1949, 1950, depois da Segunda Guerra. Nascida na Eslovênia, cidade de Maribor. Finalzinho da guerra, né? E eles se conheceram na Mercedes-Benz, trabalhando na Mercedes-Benz, falavam alemão, né? Os dois falavam alemão. Por isso que você nasceu em São Bernardo. Nasci em São Bernardo do Campo. Rua de Ramos eu morava, né? Olha Quando só. nasci. E a sua avó eslovena
fez parte da sua formação, né? Pô, sem dúvida. A minha avó materna, que a gente chamava com carinho de Omama, foi com o violão dela que eu comecei a aprender, né, a tocar. E quando eu comecei com a música, né, a me interessar pela música, ela tinha o violão dela lá, que eu sempre via ela tocar, a gente sentava, ela ficava cantando, não entendia nada que ela falava, mas, pô, ela cantava maravilhosamente bem, assim, né. Ela falava português? Falava português. Com sotaque, lógico, imagino, né? Maravilhoso. Daqueles, Ela me chamava de Andy. Hã? Ela me chamava de Andy. Andy. Andy, você quer salada de batata? Era maravilhoso. Aí a gente passava muito tempo lá, né? Então, quando eu comecei, eu peguei o violão emprestado dela e comecei as minhas aulas numa vizinha dela, que é a professora Denise. E os irmãos da Denise tinham uma banda de rock, tinha um tremendão da Giannini na sala onde eu tinha aula, e tudo ficava olhando assim, nossa, mano, o que é isso? Não sei o quê. De onde sai a distorção? Eu queria saber, onde sai a distorção? Eu cheguei lá na aula, minha primeira aula com o violão da minha avó, e falei, pô, eu quero tocar Starway to Heaven. Só! Era o meu objetivo, impossível da época, né? Mas ela falou, tá bom, senta aí, vamos começar com Mi maior, não sei o quê. Primeira música que eu aprendi foi Planeta Água, do Guilherme Arantes. Ah, sim. Sensacional, música que eu adoro até hoje, assim. E a partir dali fui, né, muito de ouvido também, né, colocando a fita cassete ali, tirando de ouvido as bandas que eu gostava. Mas o ambiente musical em casa era sempre muito bom, assim. Meu pai escutava muito o Tonico Tinoco, Sérgio Reis. Sim. Minha mãe tinha discos do Beatles, do Bee Gees, da Clara Nunes, Beth Carvalho. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o Capataz. Como que o rock entrou na sua vida? Cara, eu tava com a minha mãe assistindo o Glorioso Fantástico em 1974, eu acho, e apareceu lá o Alice Cooper. Que o Alice Cooper tava vindo pro Brasil, né? Ele veio tocar no AMB aqui em 74, eu acho. E, pô, eu tava vendo ali, eles mostraram um clipe, o Alice Cooper com cobra, né? Com rosto pintado, fogo, não sei o quê. Perguntei pra mim, nossa, o que é isso, mano? Ah, isso aí é rock and roll, né? Eles são muito loucos, não sei o quê, mas eles são milionários. Eu falei, caramba! Eu linkei, assim, né, o negócio com uma profissão. Que mistura interessante! Eu falei, e foi um clique, assim, né? E depois o Kiss, né? O Kiss e o Queen, que justamente foi o Alice Cooper que influenciou muito o Kiss a ser o que o Kiss é, né? Pintura, aquele visual, todo o processo pirotécnico, né? Etc. E o primeiro show que realmente eu assisti foi aquele do Kiss aqui em São Paulo, né, em 83, que realmente mudou minha vida e tô aqui até hoje por causa daquilo. Você já passou por vários percalços aí, a gente falou, tem o álcool, tem isso, tem aquilo, mas tem uma coisa que você... tem um vício que você não se livrou, o São Paulo Futebol Clube. Isso não é vício, mano. Você não nasce com dois olhos, eu nasci com o São Paulo Futebol Clube. E é bom eu dizer isso, assim, da minha admiração pelo São Paulo Futebol Clube, porque o pessoal acha que, né, a gente é clubista, né, eu sou santista e tudo, mas você é um São Paulino, militante, digamos. Sim, eu sou muito fanático, mano. Eu costumo dizer que é o único vício que eu não consigo largar, é o futebol, mano. Olha aí. Meu filho, o mais novo, o Enzo, ele é super São Paulino também, super pé quente. Pé quente, Porra, mas mano, não... todo São Paulo e Corinthians que ele vai, é nós. Mas faz tempo, então, que ele não vai no Não, jogo. que é isso, acabamos de destruir os Corinthians aí. Aliás, tiramos Palmeiras e Corinthians da Copa do Brasil, foi O sensacional. que eu amo no São Paulino é isso, o time pode estar, assim, uma Olha draga. a torcida, que coisa mais linda. Hã? Mano. A torcida do São Paulo tá dando show, A mano. torcida do São Paulo é a coisa mais preciosa, assim como a torcida do Porque Santos. tem estádio, né? Tem estádio para segurar essa torcida. Aliás, tá ficando pequeno o Morumbi pro São Paulo. Mas isso é uma indireta que você tá Não, dando? não. Eu acho Eu sei melhor... que você não é corintiano. Eu não sou corintiano, eu sou da Vila Belmiro, que é o melhor Belmiro. estádio para se ver um jogo de futebol que eu conheço. Eu nunca fui na Vila Belmiro, infelizmente. Mas, meu Deus, Nunca vi um jogo lá. você nunca foi no templo do Nunca futebol fui, mano. brasileiro? É uma falha, eu preciso ir. Poxa, vamos junto? Vamos, porra. Eu não sei se eu posso ir em São Paulo e Santos, porque a coisa tá...
Quais são seus heróis no São Paulo? Não vai me dizer que é um goleiro Porra, mano. que sabe Meu bater primeiro pênalti. herói é Valdir Pérez, velho. O Valdir Pérez. Valdir tudo Pérez, bem. meu Não, primeiro Valdir ídolo no futebol. Não, eu tava pensando naquele outro. O grande que Rogério, depois foi mas é o técnico. Rogério Ceni, mano. O quê? Ele não tem comentário. Ele é o São Paulo Futebol Clube ali de uma maneira que nenhum outro jogador foi, mano. Mesmo depois da passagem pelo técnico? Mesmo depois, pela passagem como Você já técnico. perdoou? Vai ser técnico de futebol é difícil, né? Ainda mais sendo ex-jogador. Você vê o Leão passou por isso. Tem que né? estudar antes. Mas você vê o Pepe, por exemplo, do Santos. Ele teve muito sucesso no São Paulo, só que foi muito depois do que ele já acabou de jogar. Muricy foi assistente do Tele Santana. Isso. Teve que sair, foi para voltou para São Paulo, foi tricampeão brasileiro. Exato. O Rogério Ceni talvez tenha sido muito Foi com muita breve, sede ao pote. tudo bem, ele teria que ter tido a chance, aposentou, tem que ter a chance de ser técnico agora. Mas, meu, foi pro Flamengo, foi pro Fortaleza, foi ótimo, mas acho que voltou muito cedo. Voltou. Né? Muita pressão e etc. Eu acho que ele ainda vai voltar pro São Paulo, ele ainda vai ter sucesso como técnico no Tricolor. Eu tenho certeza absoluta que ele é um cara estudioso, ele é um cara vencedor, muito teimoso no sentido de querer realmente ganhar. O que ele fez naquele jogo lá do Liverpool, porra, é uma obra de arte aquilo, Sim. sabe? É um jogo de sonho de qualquer goleiro, né? De qualquer profissão. Porra, o time do coração, fazer um jogo daquele num ano espetacular, que ele foi artilheiro do time naquele ano, né? Enfim. Isso eu acho estranho. Você vai pro estádio e torce pro goleiro, que é o cara que tá lá para evitar que o gol aconteça, que é o momento mais importante do futebol. Estranho, mas não ruim, para quem tem ele. Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni! Como que um menino de São Bernardo vai tocar numa banda de mineiros de BH? O Heavy Metal une. Como que é o Heavy Metal? Pelo ABC lá, né? Tinha uma loja chamada Red Thrashers ABC, na frente do Colégio Singular, onde eu estudava. Tá. Né? E o destino é foda, né, meu? Eu vou estudar numa escola e a única loja de thrash metal é na frente da escola. Então eu saía da escola e ficava lá a tarde inteira. Né? Numa dessas tardes estava lá o Max e o Igor, vinham de Belo Horizonte, com uma banda chamada Mutilator, né, de Belo Horizonte, que ia tocar no Choque Bar lá em Santo André. Que, meu, um local fantástico, onde todas as bandas locais tocavam. E, meu, foi um período maravilhoso, assim, da história. Minha história e da história do metal, né, brasileiro. Assim. Sim. E lá eu conheci o pessoal do Sepultura e fui passar férias lá em janeiro de 87. Com os amigos, só pra curtir, né? Pegar mulher, porque a gente fala, lá em BH tem 10 minas pra um cara. Fui lá ver qual é que era, né? E, pô, nessa aí eu fui lá no ensaio, toquei algumas coisas com o Igor, né? A gente teve uma química imediata, assim, sabe? Com os instrumentos na mão. Desde né? o começo. Desde o começo, foi incrível, meu. Mas eles tinham outro guitarrista, nem tava pensando nada, enfim. Um mês depois o guitarrista saiu e eu entrei na banda, porque eu tava meio no limbo. 1986, Sim. Mano, tava sem namorada, tinha repetido de ano na escola, tava sem banda, tava meio assim, pronto, mano, né? o que eu vou fazer da vida, velho? Vou fazer mais um ano, não sei o que eu vou fazer na faculdade, tava meio assim, putz. E a guitarra salvou minha vida. Porque aí eu conheci essa galera, fui pra BH, a gente começou a tocar juntos, deu uma química, conseguimos um contrato em 88, internacional, e aí foi. É uma banda que tem uma história linda. O ano que vem é 40, 40 né? anos. E começa com esses dois irmãos, aí um sai em 96, o outro em 2006. Isso. E tem aquilo que todo mundo hoje busca, que é a reinvenção. Dá uma dica. Cara, é ser honesto com você mesmo, mano. É aquela história de você conversar com você mesmo e respeitar o momento. Não querer ficar copiando coisa que não existe mais. Olhar o que está aqui agora. Exato. E como lidar com o passado? O que você faz com ele? Ainda existem arestas entre você e os Cavaleira? Várias. Mas também, putz, é o que é, né? Assim, eu não vou... Eu imagino que isso seja algo que os fãs te perguntam também. Direto. É uma parte da nossa história que foi importante, sem dúvida, mas que, putz, meu, a escolha de sair foi deles, né? Não foi uma coisa que a gente mandou embora. Eles estavam com outras ideias e tudo, enfim.
E muita gente acha que ficou com Sepultura, como se fosse uma coisa pronta e tava tudo certo. Mano, a gente teve muito a reconstruir. Assim, eu lembro de a gente ter pego uma caixinha assim com 2 cheques, o negócio da contabilidade da banda. Ó, toma aí. Pô, a gente teve que reconstruir do zero tudo, procurar managers e não sei o quê. Eu falo sempre, a gente constrói um Sepultura todo dia. Nada está garantido, nada. Vamos ver o que eles vão perguntar, então. Olha aqui. José Donizete, não acha que valeria a pena enterrar as mágoas pela celebração dos 40 anos reunindo os ex-integrantes? Assim, é muito fácil falar de fora, né? Colocar mágoa. E não é nem mágoa, é um monte de coisa, né? Tem a ver com um monte de coisa, não é uma coisa só pessoal e sentimental, tem uma coisa a ver com um lance profissional, com um lance de confiança, né? Vai estar no palco, vai cantar aquela música, vai fazer o negócio direito, enfim, tem um monte de coisa. Mas, cara, o porquê disso também, o pra quê? Sim. Né? Por quê? Só porque aconteceu uma vez? Só porque é como 40? Um casal foi casado, aí o cara casou com o outro, mas foi casado, a hora tem que voltar, hein? Tipo, mano, não faz sentido nenhum. Passou, velho. Passou, entendeu? Nós estamos num momento muito diferente, talvez o melhor momento da nossa história. Hoje eu consigo ver o que acontece no Sepultura de uma forma ampla. Tenho possibilidades de fazer decisões com embasamento no que está acontecendo. E não em suposições e picuinhas e sabe, grupinhos fechados com interesses, né, individuais que atrapalham a evolução de tudo. Por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Sou feliz e rodo pelo mundo. O Sávio Cavalcante, quando a guitarra deixa de ser um brinquedo no sentido de proporcionar prazer e vira um martelo, apenas um instrumento de trabalho? Uau, gostei dos dois. Os dois. É o meu martelo do prazer, desculpa aí. Deve ser um prazer incrível a Patrícia, tocar. ela brincava muito, porque ela tinha muitos ciúmes, assim, né, mas... Eu falei, então, nas minhas guitarras, pelo amor de Deus, hein, aqui não tem discussão. Se você falar uma vez, ou eu a guitarra, você perde. Então ela sempre falava, né, tipo, não, você é meu e da guitarra, eu e da guitarra, eu e da guitarra. Ela nunca esquecia da guitarra. Mas realmente a guitarra é um instrumento da liberdade, né? Você vê que toda vez, sei lá, o símbolo do Rock in Rio não é uma bateria, um microfone, é uma guitarra, né? É o símbolo da liberdade, o símbolo, né, da Jimi Hendrix, pô, cabelo comprido, Beatles, a guitarra elétrica, né? Ela é um instrumento poderosíssimo, é fantástico. Eu continuo aprendendo até hoje com ela, violão e guitarra, né? Sim. E você subir num palco e, com toda aquela estrutura, você dá um acorde, mano, um som absurdo, assim, cara, é indescritível. Eu não preciso definir isso, porque vocês não vão entender. Infelizmente, só estando lá fazendo, né? Eu vejo você com outros instrumentos, como você tocando violão com o seu filho, tocando chorinho. Que é eu amo chorinho. Que encontro é esse, hein? Cara, você e o seu filho. Cara. O Johan, né? O Johan é um músico excepcional. Ele é um cara que estuda muito, ele dá aula, ele quer saber por que o Beethoven colocou aquela nota aqui, não sei o quê, porque a harmonia do... Ele tá tocando piano, tá cantando, tá com o projeto dele, ele tem a banda. E a gente toca junto bastante, a gente tem uma interação muito forte, assim, né? Ali naquele momento do chorinho, vocês dois tocando juntos, parece a mesma pessoa tocando, né? E tem uma intensidade. Até na posição da mão e tudo é incrível, mano. O que você aprende com seus filhos? Cara, muita coisa boa, cara. Eu me vejo muito neles também, né? E
Assim, como ser mais... Eu acho que eu aprendi com eles como me comunicar um pouco melhor, sabe? Eu sempre fui muito... Quando eu tenho uma ideia definida e defendo essa ideia, de vez em quando eu sou um pouco agressivo na maneira que eu me expresso. Sei. E com as pessoas que eu gosto, inclusive mais ainda. Que eu me sinto mais solto, no sentido de estar trabalhando por um objetivo e esquecer a maneira de falar, de vez em quando. Não que eu fale palavrão, que eu xingue, mas eu sou uma pessoa mais pesada, mais dura. E com eles eu tenho aprendido dosar um pouco melhor isso, sabe? Porque eu vejo que não é necessário você exacerbar a emoção só para você, sei lá, né, dar ideia e querer convencer alguém de uma ideia, né? Então, com eles eu aprendo isso e muito dessa coisa de reeducação, né? O que se fala, o que não fala. Ô pai, não pode falar isso mais, entendeu? Você falou, porra, isso também? O tempo todo, né? Mas é legal, porque pô, eles estão vindo de uma outra geração, né? Um outro conceito, né? Que é fantástico, né? Nós somos educados, por isso que eu falo que nós somos vítima da cultura, né? Pô, Trapalhões, o humor brasileiro, nós somos educados dessa forma, né? Por que a gente seria culpado disso? Culpado seria em defender isso hoje. Temos que ser ainda. E transformando isso, né? Exato. Como que você quer ser lembrado? Cara, isso não me importa. Assim, falaram pra mim, pô, por que você não escreve um livro? Por que eu vou escrever a biografia de mim mesmo? Que importa as pessoas acharem, verem o que eu acho de mim? Se eu posso estar inventando um monte de história? Você inventou alguma aqui hoje? Acho que não. Olha lá. Não, porque não é necessário, mano. Assim, a biografia ela é colocada ali pra dar uma áurea, né? Esse cara foi muito louco, mas ele sobreviveu. Esse cara não sei o quê. Mas, mano, um monte de coisa ali que fez ele não pode estar no livro. Porque é processado, ou porque não pode falar de certa pessoa, ou porque o assunto é muito delicado, que hoje seria crime, sei lá, mano. Sabe? Um monte de coisa, assim. Então, pra que fazer isso? Andrés Rudolf Kisser, o que é a vida? A vida é o agora, é o momento, é o kairos. O resto é conceito, né? O passado, você nem lembra, a gente nem lembra do que fez ontem, vai lembrar da vida, da nossa vida passada? Não é, porque a gente não lembra de muita coisa, do que a gente representa, coisas que aconteceram, que a gente age hoje e não sabe nem de onde veio, porque não lembra. E o futuro, assim, passado e futuro não existe, porque a gente sempre lida com essas duas ideias hoje, sempre no agora. Tudo que a gente for decidir é hoje, né? Então o momento, ele é a vida, o resto são conceitos, né? E cada um tem um. Não sei, acho que é isso. Você quer mandar uma dica para Rogério Ceni, realinhar sua carreira de treinador? Eu posso dar dica de guitarra, porque o Rogério Ceni toca guitarra. Ele acha que toca. Ele toca os acordes, toca Pink Floyd, toca uns Creedence. Queria dar uma dica, Rogério. Judas Priest. Judas Priest, British Steel, que é uma escola para se tocar heavy metal. Isso. Power chords, coisas simples, mas efetivas. Vai sensacional. E também Tele Santana, sabe? Um pouco de técnica, de ser Exato. Mas você vai voltar para São Paulo e vamos comemorar muito ainda. Cara, acredito. Isso daí é que é um torcedor. Obrigado pela visita, querido. Que isso, obrigado você, meu. Valeu.